Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso domingo pela manhã e hoje vamos, por conta aí das oscilações da internet, trazer essa palavra previamente gravada, tá bom? E o nosso desejo é que essa palavra abençoe o teu coração. E a palavra de hoje é o que fazer com a ansiedade em tempos de crise. E eu quero partilhar com vocês o texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, nos versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Bom, Pedro é cirúrgico aqui, orientado pelo Espírito Santo, a nos dizer o que devemos fazer com a ansiedade. Mas antes, há alguns detalhes importantes aqui dessa palavra. A primeira percepção que nós temos aqui da ansiedade, ou de como lançar a ansiedade, ou do que fazer com ela no tempo de crise, está exatamente no ponto em que ele diz que nós devemos nos humilhar diante ou debaixo da potente mão de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Isto é importante. Ele não diz humilhai-vos debaixo de Deus, mas ele fala da mão de Deus. Aqui é um antropomorfismo, explicando melhor, é dando uma espécie de forma humana a Deus. Deus não tem forma humana, Deus é Espírito, João 4:24 vai dizer isso. Mas essa é uma maneira que a estrutura do texto bíblico por vezes usa para nos ajudar a compreender melhor o que está querendo ser dito. Ele fala sobre a mão. Nós sabemos que o cuidado, não é, de uma pessoa para com a outra de maneira direta está nas mãos. Você troca a fralda de um bebê, você põe uma comida, enfim. E teologicamente há uma expressão chamada providência. Por vezes nós falamos a mão da providência, ou seja, Deus agindo na história. Pedro está dizendo, olha, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Não é qualquer mão e não é de qualquer Deus. É o Deus poderoso, ele tem a sua mão poderosa. Para que a seu tempo ele vos exalte. Então, ele traz um tempo de humilhação e depois ele traz um tempo de exaltação. E a gente sabe que a exaltação do crente não é para esse tempo aqui, não está falando de exaltar diante dos outros, absolutamente. Ele está dizendo, quando nós nos humilhamos diante de Deus, o Senhor, ele nos põe a seu lado, do ponto de vista onde todos possam ver que ele cuida de nós. Bem, então esse é o primeiro conselho de Pedro. Como é que você pode lançar a sua ansiedade? Antes disso, você precisa estar diante de Deus em oração. Nós nos humilhamos diante de Deus em oração. Não há outra maneira senão o primeiro reconhecimento da oração. Bom, mas há mais questões aqui para nós. Ele vai dizer que nós devemos lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. O que Pedro está trazendo para nós e que a Bíblia nos mostra, e devemos admitir, é que nós temos ansiedades. O texto está bem claro aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ora, você só lança aquilo que você tem em mãos. Então não posso dizer que eu vou lançar o objeto para você, porque eu não tenho nenhum objeto em mãos. Mas eu poderia dizer, eu vou lançar aqui esse objeto, então eu posso lançá-lo, porque eu estou com ele. Pedro está admitindo que nós temos ansiedades, que ela está conosco. Mas Pedro está dizendo, olha, você não precisa permanecer com ansiedade.
você pode lançar sobre Deus a sua ansiedade. Então esse é o primeiro ponto. A Bíblia não nos condena por estarmos ansiosos. A Bíblia nos ensina a admitir que somos ansiosos, mas a Bíblia nos dá um caminho para não sermos dominados pela ansiedade. Ele está dizendo, lance sobre ele a ansiedade. E aí eu faço, uma vez mais, o contraponto com o verso 6, que é o anterior. Na verdade está aí lá em cima, 1 Pedro 5, 6, mas é 1 Pedro 5, 6 e 7, tá bom? O contraponto é, para que eu possa lançar sobre Deus a minha ansiedade, eu preciso estar humilhado debaixo da sua potente mão. Eu só posso abrir mão da minha ansiedade diante da convicção de que há uma mão poderosa na qual eu posso colocar todas as minhas dificuldades, as minhas dores. Bom, há ainda mais percepções importantes no texto. Ele argumenta, ele diz, pois ele tem cuidado de vós. Ele fala que a mão é poderosa, ele fala que nós devemos colocar nesta mão poderosa de Deus a nossa ansiedade, e ele vai dizer que esta mão poderosa não é uma mão de poder que simplesmente é forte, é uma mão de cuidado. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Portanto, as percepções aqui importantes por hora são: nós devemos nos humilhar diante do Senhor, nós devemos nos lançar a nossa ansiedade para Ele, e nós fazemos isso em humilhação, em oração. Senhor, eu sou incompetente nessa hora, não sei resolver nada, admito a minha incompetência, admito a minha pequenez, e estou diante do Senhor, lançando a minha ansiedade. E o argumento disso é, Ele tem cuidado de vós. Agora veja, o texto não diz Ele cuidou de vós, ou Ele cuidará de vós. O texto usa uma expressão de continuidade. Ele tem cuidado de vós. Se eu disser para você, eu comi algo, eu posso dizer que isto está no passado. Eu dirigi um carro, isso está no passado. Mas eu tenho comido algo, eu tenho dirigido tal carro, eu tenho feito tal coisa, significa que isto não parou de acontecer. Ora, Pedro está dizendo que o cuidado da potente mão de Deus é contínuo. Ele tem cuidado de vós. Ou seja, olhe para trás, como sempre falamos, para o retrovisor da história, faça uma retrospectiva na sua vida e perceba se há algum dia em que você não comeu, que você não vestiu, que você não bebeu água. Absolutamente. Deus tem cuidado da sua vida. Então esses argumentos de Paulo aqui são importantes para nos ajudar a saber o que fazer com a ansiedade em tempo de crise ou em tempos de crise. Agora tem mais uma percepção aqui que é muito importante. E essa percepção, ela trata da figura de Deus no cuidado com a igreja. E aqui tem uma importância grande da igreja. Primeiro, vejamos aqui a proeminência de Deus na questão do cuidado de seu povo. O texto diz assim, olha, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. O texto está aqui, olha, Deus. A mão é de Deus. A mão não é do governo. A mão não é de maneira nenhuma de líderes humanos, de força humana. A mão da providência que cuida do seu povo é a mão de Deus. E veja a proeminência que Pedro dá à pessoa de Deus aqui. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, mais uma vez ele cita a pessoa de Deus, a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Então veja que em 2 versículos Pedro cita diretamente a pessoa de Deus, a mão de Deus. Ele faz as coisas a seu tempo e não é o nosso tempo. Veja que
Há um tempo de Deus aqui de fazer as coisas. Lembre de um caso que nos ajuda muitíssimo. Lázaro doente, Jesus não vai até Lázaro. Lázaro morto, há 4 dias Jesus vai até Lázaro. O tempo é dele, ele ressuscita Lázaro. Perceba que é o tempo dele. Então a mão é dele, o tempo é dele. Quem recebe a ansiedade é ele, lançando sobre ele a vossa ansiedade. E quem cuida de nós é ele. Ele tem cuidado de vós. Ora, vejamos aqui ainda, deixa eu encontrar aqui a minha setinha, a relação que a proeminência de Deus tem nesse texto com a figura de seu povo. Veja que Pedro está escrevendo para a igreja. Não é para a minha individualidade somente. O que Pedro está mostrando aqui é que a igreja unida, ela tem muito mais condições de saber o que fazer em tempos de ansiedade. Olha aqui. Portanto, humilhai-vos. Está aqui, olha. Humilhai-vos. Ele está falando de mais pessoas, está falando de um grupo, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Perceba, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Perceba aqui. Deus, 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 Deus. Vós, vos, vossa, vós. A cada tempo que ele fala de Deus, ele fala do povo de Deus. Deus cuida de seu povo. Esse é um tempo em que nós não devemos estar preocupados somente com as nossas ansiedades, mas também com a ansiedade dos nossos irmãos. De formas que a melhor condição de um crente para se ver cuidado pelo Senhor é na unidade da igreja. A igreja não é feita de pessoas que caminham em carreira solo. Ninguém é uma ilha. A igreja é um povo. A igreja é o vós. É por isso que na oração do chamado oração do Pai Nosso, Jesus ensinou Pai Nosso que está no céu. Jesus ensinou uma oração que é comunitária. Venha a nós o teu reino. E veja, seja feita a tua vontade. Então ele fala do Pai, ele fala do povo, da vontade de Deus, e ele fala da vontade de Deus feita entre nós. Então ele fala do Pai Nosso, e ele fala também o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então nós compreendemos com isso que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele age em muitas vezes, de muitas maneiras, nos ajudando em nossas ansiedades, no cuidado de seu povo. Portanto, o remédio que é para mim, meu irmão, minha irmã, é o remédio que existe para você. E esse é o remédio, lançar sobre ele a ansiedade. De que maneira? Em humilhação, em encorajamento uns com os outros, ele tem cuidado de nós. Bem, quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, Jesus está falando exatamente sobre ansiedade. Mas antes, ele diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando ele trata aqui de 2 senhores, ele está tratando de Deus e as riquezas. Em algumas versões, em muitas versões até, está falando Deus e Mamon. Bom, grave isso aqui. No verso seguinte, ele diz, por isso vos digo, verso 25 do capítulo 6 de Mateus. Ora, por isso, quando eu falo por isso, eu estou continuando uma ideia anterior. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a 2 senhores. Aí ele diz, por isso vos digo. O que ele diz? Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Ora, que relação há não servir a 2 senhores e não andeis ansiosos? Por que tem um por isso no meio aí?
Jesus está mostrando que a nossa ansiedade se torna pecaminosa quando nós servimos às riquezas. E você acha que servir às riquezas, está aqui, você acha que servir às riquezas é ter muito dinheiro? Não. Servir às riquezas é estar servo do que você tem, seja muito ou seja pouco. Por isso que Jesus está falando, olha, não andeis ansiosos. Por quê? Quem serve às riquezas, com muito ou com pouco, ele está ansioso quanto à riqueza, se ela está acabando, se ela está por acabar. E ele vai dizer, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Mas ele não está dizendo, não fiqueis ansiosos com a casa que você quer comprar, não fiqueis ansiosos com o carro que você deseja, ou com um novo investimento que você tem que fazer. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo algo muito mais profundo. Vocês não devem ficar ansiosos com o que comer. Olha só, com o que comer. E mais, nem com o que beber. E nem quanto ao vosso corpo com que vestireis. Perceba aqui, comida, água e roupa. Jesus está dizendo, não fique preocupado com isso. E veja que a palavra de Deus, sempre quando traz para nós um desafio de largar a ansiedade, a palavra de Deus nos traz um argumento. Olha o argumento que Jesus traz aqui para nós. Veja se você consegue enxergar aqui esse argumento. Jesus está dizendo, não é a vida mais do que o alimento, está aqui, olha, e o alimento e o corpo mais do que o vestuário, marcando aqui em amarelo. Ora, esse aqui é o argumento de Jesus. A vida que você tem é mais importante do que você come para alimentar a sua vida. O que Jesus está dizendo? Não tem a sua vida? Você não está vivo? Então, foi Deus que deu essa vida. Você acha que Deus deu a vida e não vai dar o que ter, o que comer para sustentar a vida? Jesus está usando um argumento fortíssimo aqui. Olha, você está vivo porque Deus te deu vida. Mas você vai continuar vivo porque Deus vai dar comida para você. E a continuidade do argumento é, o corpo é mais importante do que o vestuário. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã. Ele está dizendo, está vendo esse corpo aí? Está vendo essa roupa natural que é a pele? Está vendo os ossos? Perceba aí o seu corpo funcionando? Então, foi Deus que deu. É Deus que está fazendo isso. Você acha que esse Deus que criou esse corpo não pode vestir esse corpo? Será que ele não é poderoso para isso? Que argumento forte. Perceba que Jesus está usando aqui um argumento que desmonta a nossa capacidade de crer nas riquezas. Ele está dizendo, tem hora que a riqueza não pode te vestir. Tem hora que a riqueza não pode te alimentar. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes você pode estar tão doente que a comida não desce. Você pode estar tão desgostoso da vida que você nem se vestir deseja. Ou pode estar tão ferido que você precisa ficar nu para receber os cuidados médicos, hospitalares. Perceba que o argumento de Jesus aqui é um argumento que desmonta todo tipo de cuidado que nós temos em observar as coisas que passam. Por isso eu vos digo, não fiqueis ansiosos, ou seja, você fica ansioso de maneira pecaminosa quando crê nas riquezas, quando crê no mamon, quando crê no dinheiro. Opa, eu estou com a conta abastecida, eu estou satisfeito, eu estou tranquilo, eu estou sem ansiedade, eu estou sem dinheiro, eu estou ansioso. Eu não sei o que eu vou comer amanhã, estou ansioso. Lembra de Pedro? Lança sobre ele a ansiedade. Por quê? Porque ele está no amanhã. Ele esteve no ontem, ele está no hoje, está no amanhã, porque Deus é eterno. Só nós somos presos, estamos presos no tempo. Jesus continua o argumento. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Veja, escorregou um pouquinho aqui. Veja que Jesus está dizendo para o seu povo que nós
devemos confiar no Senhor. Por quê? Porque quando nós olhamos para as aves, elas não trabalham, não ajuntam em celeiros, e o Pai alimenta. Ora, Jesus não está dizendo, opa, para de trabalhar e eu vou te alimentar. Não é isso. Ele está dizendo, se elas não trabalham, se elas não ajuntam em celeiro, e se elas são pássaros, se esses animais são só pássaros, são só aves, pássaros pequenos, e Deus cuida. Imagine você que trabalha. Imagine você que é cuidador da sua casa. Imagine você que é um ser humano. Você não vale mais. Olha aqui, olha. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Então, o primeiro subtópico do argumento é olhar para as aves. Mas um segundo subtópico desse mesmo argumento é Jesus dizendo, qual de vós, por mais ansioso que esteja, olha só, ansioso, por mais ansioso, essa palavra aqui é uma palavra, meus irmãos, que precisa ter um cuidado especial no nosso dicionário. Ansioso. A ansiedade, ela não promove soluções. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Eu sei que tem muita gente aí espalhada no mundo que está com medo de morrer. Jesus está dizendo, você, por mais ansioso, pode aumentar a sua vida em 1 hora que seja? Veja que argumento especial de Jesus. E por que vocês, não é? Por que andais ansiosos, olha só, com o que vestir? Lembra que o primeiro desdobramento do argumento, olhar para as aves. Agora, ele está dizendo, as aves comem, mas agora ele vai dizer o que é vestido. Os lírios, olhai para os lírios do campo. Opa, desculpe aqui. Olhai para os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham e nem tecem. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que os lírios não estão ansiosos. Eles crescem, eles não trabalham. E Jesus continua, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Salomão foi o rei mais rico que existiu. Ora, perceba aqui, eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Perceba que Jesus está dizendo, você trabalha, você é mais importante do que o lírio. Você tem sido previdente nesse tempo, tem feito o seu melhor. E agora, nesse tempo, porventura que você não tem conseguido trabalhar, buscar o pão, fazer da maneira convencional, o que fazer? Fazer o que pode, fazer o que deve. Porém, confiar no Senhor. Está aqui. Andar ansioso com o que vestir, meu irmão, minha irmã, não é a nossa posição diante de Deus. Olhando para 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Tem gente que se humilha para conseguir dinheiro. Se humilha por causa das riquezas. Se humilha por tantas coisas. Devemos nos humilhar debaixo ou sob a potente mão de Deus. Para que Ele, a seu tempo, nos exalte. A seu tempo. E lançar sobre Ele a ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Olhando para Jesus, Ele cuida dos animais para comer, Ele vai cuidar de nós para comer. Ele cuida dos lírios para vestir, veja que coisa linda. Ele vai cuidar de nós para que vistamos também. Bom, olhamos então para a carta de Paulo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, no capítulo 4, dos versos 6 a 9, nos diz assim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Veja só, meus irmãos, esta palavra aqui é de extrema importância nesse momento. Guardar a nossa mente. Os nossos pensamentos têm muita relação com a paz de Deus no nosso coração. Como é que nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade?
nós lançamos quando nós colocamos o nosso coração debaixo, a nossa mente debaixo dos pensamentos que vêm do Senhor. Como diz Paulo lá no capítulo 3 de Colossenses, vocês nasceram do alto, versos 1 e 2, já que nasceram do alto, pense nas coisas que são de cima, vocês nasceram de novo, pense nas coisas do alto, pense naquilo que Deus faz. Cante salmos, em outras palavras, salmos, hinos, louvores, oração. Relembrem daquilo que já desceu do alto para vocês, toda a provisão, toda a dádiva, não é? Que vem do alto, né? Como disse Tiago. E finalmente, ele continua, irmãos, olha só como nós podemos substituir pensamentos que o mundo não pode, porque nós temos pensamentos do alto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou seja, pensamos em coisas espirituais, em coisas virtuosas, se há alguma virtude, se há algum louvor, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso aqui nós precisamos, meus irmãos queridos, gravar com muita seriedade. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando? Deixa eu gravar isso aqui para nós. O que está ocupando o nosso pensamento? São as tragédias? São as últimas notícias? Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Se você assiste notícia o dia inteiro, o tempo todo, a sua mente não vai, sinceramente, ter condições de pensar em coisas do alto. Você só vai para a oração, se é que vai conseguir orar, para dizer a Deus aquilo que não está bom, aquilo que não está, que não é possível, e o teu coração não vai conseguir descansar em Deus. Você pode olhar, sim, as notícias, e deve, mas a tua fonte de informação maior é a palavra de Deus. Está aqui, olha, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, a virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento, o vosso pensamento. Como é que a gente lança sobre Deus a ansiedade? Quando o nosso pensamento recebe de Deus as coisas do alto. Concluo com o Salmo 55, 22. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos agora. Entrega as tuas ansiedades ao Senhor, e Ele te dará sustentação, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Entrega as tuas ansiedades a quem? Meu irmão, minha irmã, ao Senhor, e Ele te dará sustentação. Eu espero que essa palavra te dê uma diretriz do que você deve fazer, e do que você pode fazer, e do que nós, como igreja, devemos fazer com ansiedade em tempos de crise. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.